Saúde Consciência. Bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN Vitória. Então, o assunto de hoje é um assunto que causa uma preocupação, Fernanda, principalmente agora que estamos acompanhando, né, já esse ano, tivemos 16 pessoas jovens que morreram aqui no Espírito Santo devido à meningite bacteriana. E o que preocupa mais, Fernanda, é porque a gente tem vacina disponível no Sistema Único de Saúde. Então, é muito importante a gente falar um pouco sobre essa doença, as principais formas, né, de prevenção, os principais sintomas e como a gente faz para que a gente possa proteger mais a vida daquelas pessoas que a gente ama, né? A vida da nossa família, das pessoas da nossa família, principalmente crianças e adolescentes. A meningite meningocócica, a meningite bacteriana, é aquela que ela é transmitida, em geral, né, de pessoa a pessoa, através da tosse, do espirro, daquelas gotículas que ficam no ar. E quando você está principalmente nessa estação que nós estamos, outono e inverno, onde você acaba ficando em locais fechados, em locais onde você tem mais pessoas, que tem pouca circulação de ar, acaba propiciando a transmissão dessa bactéria. Esses casos, eles acontecem, em geral, nesses ambientes fechados e, como eu falei, nessas temperaturas, a gente tende a ficar nesses ambientes que são menos arejados, né, que estão com a janela fechada, porta fechada, o que faz com que a circulação de ar ali fique menor, fique prejudicada, e aquelas bactérias que ficam suspensas no ar acabam sendo infectando pessoas, né? Sendo possíveis de serem transmitidas para outras pessoas que estão nesse mesmo ambiente, de uma pessoa doente para outra. Em geral, nesses primeiros dias, quando a pessoa ainda não sabe o que ela tem, porque no início da infecção são aqueles sintomas clássicos, bem parecidos com qualquer outra infecção bacteriana, né? Uma febre, em geral, febre alta, aquele incômodo, né? Um desconforto. Mas essa doença, a meningite meningocócica principalmente, ela tem uma característica diferente, que é bom quem está nos ouvindo aqui ficar bastante atento para essas características. Tem uma rigidez na nuca. A pessoa, ela não consegue, por exemplo, criança ou adolescente, encostar o queixo no peito, né? Então, esse movimento de encostar o queixo no peito, ela não consegue, porque tem uma rigidez, tem muita dor. Então, esse é um sinal de alerta importantíssimo para ir imediatamente para o hospital. É uma meningite meningocócica, em geral, grave. Também há episódios de vômitos em jato, que a gente fala, né? Aqueles vômitos em jato. Então, prestar muita atenção com essa mudança de sintomas, daqueles da febre, né? Um desconforto, um cansaço geral, para quando você já não consegue fazer essa manobra, né, de encostar o queixo no peito, pela rigidez na nuca, porque essa bactéria, ela inflama ali, ela vai infeccionar as estruturas que vão proteger, né, o nosso cérebro, né, as nossas, que a gente chama de meninges, né, cérebro, coluna. Então essa camada fina meninge que cobre esses órgãos, ela acaba se infectando ali, a bactéria fica e causa, então, esses sintomas de rigidez, por exemplo. Então, é muito importante prestar atenção. Outra coisa também relatado, né, nessas meningites, é uma dificuldade de olhar claridade, então a pessoa fica mais sensível. Então, muito importante prestar atenção nesses sintomas, né? E se você tiver com febre, geralmente, né, uma orientação
para qualquer infecção que a gente tenha, quando a gente está com febre, está com o corpo ruim, está com muito cansaço e outros sintomas, é a gente evitar locais onde tem muitas pessoas que a gente vai transmitir, né? Quando a gente fala, quando a gente espirra, né? Quando a gente tosse. Então, o simples ato de falar pode expelir gotículas contendo, né, a bactéria que vai, então, transmitir para outras pessoas. A outra coisa importante é olhar a caderneta de vacinação, tanto das crianças quanto dos adolescentes, para ver se as vacinas estão em dia. A gente tem vacina que protege, né, contra essa meningite bacteriana e é importante olhar a carteira de vacinação, ver se está tudo em dia. E outra ação, né, muito importante é procurar imediatamente o serviço de saúde. O tratamento é feito com antibióticos, em geral, os antibióticos mais potentes, na veia, né, numa via venosa. Então, não é um antibiótico oral, porque você precisa que esse antibiótico faça rapidamente efeito, né, no organismo contra essa bactéria que está ali. Então, ele é necessário, né, preciso que ele seja uma via de administração que ele possa atingir, né, a bactéria de forma mais rápida e mais efetiva. Então, precisa internação para fazer essa medicação endovenosa, ali, fazendo administração na veia da pessoa que está doente. E também um outro detalhe importante, Fernanda, é que quando você tem um caso que está diagnosticado, o serviço de saúde precisa fazer a avaliação daquelas pessoas que a pessoa doente entrou em contato. Então, a família, por exemplo, se ela foi numa escola, por exemplo, se ela foi para o trabalho enquanto ela estava doente, que outras pessoas podem ter se infectado. Então, é muito importante fazer essa procura, a gente chama busca ativa. A gente vai buscar ativamente esses casos, né, pessoas que entraram em contato com a pessoa que recebeu o diagnóstico da meningite bacteriana. Porque hoje também nós temos um antibiótico que é dado profilaticamente, né, preventivamente, para que a pessoa não desenvolva a doença. Então, é muito importante, assim que um caso é identificado, a gente fazer essa busca ativa dos contatos, né? Então, essas são ações, Fernanda, para a gente diminuir a circulação dessa bactéria. Nós já estamos vendo, né, que há uma circulação nesse período, nós temos pessoas que morreram, né, aqui no Espírito Santo, então é muito importante que a gente intensifique essas ações e também oriente nas escolas, nas unidades de saúde, nas famílias, o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Orientar pessoas que está havendo uma circulação de bactéria que causa meningite e a gente precisa, então, ficar atenta a esses sintomas. Febre alta, vômitos em jato, rigidez de nuca, né, uma dificuldade de olhar, né, claridade, são sinais de alerta que a pessoa deve procurar imediatamente o serviço de saúde, porque o tratamento precisa de uma internação para fazer esses medicamentos, né, de forma mais efetiva, como eu falei. Então, Fernanda, são orientações importantes para a gente prevenir que pessoas possam perder a vida para uma bactéria que a gente já conhece, que a gente já conhece o tratamento e que a gente tem vacina, inclusive no Sistema Único de Saúde. Então, essa vacina, ela está disponível tanto no Sistema Único de Saúde, também como no setor privado. Então, é possível, né, quem quiser escolher, mas é importante verificar a sua criança, seu adolescente, se está com todas essas vacinas contra a meningite em dia. Tá certo, Fernanda? Um abraço. Tchau.